Questão 6. Considerando a classe gramatical dos verbos, leia as assertivas. 1. O verbo habituar está no infinitivo em sua primeira conjugação. Esse item 1 está correto. O verbo habituar, como ele termina em ar, indica que o verbo está no infinitivo e em sua primeira conjugação. Portanto, a alternativa correta. 2. O verbo admiramos está conjugado na primeira pessoa do singular. Esse item é incorreto. No presente do indicativo, o verbo admirar é conjugado da seguinte forma: eu admiro. Assim seria na primeira pessoa e não nós admiramos, na terceira pessoa, na primeira pessoa do plural, neste caso, e não primeira pessoa do singular. 3. O verbo sentimos está conjugado no modo subjuntivo. Esse item também está incorreto. Sentimos é a forma verbal do presente no indicativo. Eu sinto, tu sentes, ele sente. Nós sentimos. Então é presente do indicativo e, portanto, não é subjuntivo. Então a alternativa correta é a letra D. Apenas a assertiva 1 está correta. Questão número 7. Na frase difícil perceber o que sempre está ao nosso redor, o advérbio sublinhado expressa a ideia de... Bom, a letra A fala que esse sempre tem a ideia de modo. Errado. Os advérbios de modo indicam alguma coisa que acontece. Por exemplo, bem, mal, assim, depressa, devagar, como, calmamente... Então, assim, neste caso, seriam advérbios de modo. Esse sempre não é advérbio de modo. Letra B, tempo. Está correto. Porque sempre é o advérbio, que traz a ideia de tempo. Na frase difícil perceber o que sempre está ao nosso redor, esse sempre dá essa ideia de tempo. Dá essa ideia de cotidianamente, de rotineiramente, sempre. Então, por isso, é um advérbio de modo, de tempo, que indica tempo. Letra C, de lugar, está errado, porque o advérbio de lugar vai caracterizar, como o próprio nome dizendo, lugares. Pode ser abaixo, aquém, adiante, diante, onde, avante. Então, esses advérbios indicarão lugares. E letra D, intensidade, também está errado, porque advérbio de intensidade vai intensificar alguma coisa. Muito, pouco, bastante, mais, menos. Isso são advérbios de intensidade. Portanto, a alternativa correta, letra B, tempo. Questão número 8. Considerando os aspectos da concordância nominal, assinar a alternativa incorreta. Letra A, bastantes funcionários foram demitidos. A letra A está correta. A palavra bastantes, ela funciona como um pronome indefinido que caracteriza, neste caso, o quantitativo de funcionários. E dessa forma, deve concordar com o substantivo em número, e é justamente o que acontece. Então, muitos funcionários foram demitidos. Bastantes funcionários foram demitidos. Letra B. Estudo as línguas inglesas, alemã e francesa. Correto, pessoal. Quando dois ou mais adjetivos se referem ao mesmo substantivo, determinado pelo artigo, ocorrem dois tipos de construção, um e outro legítimos. Exemplo, por exemplo, eu poderia falar estudo as línguas inglesa e francesa, como a questão está nos trazendo, ou também poderia dizer estudo a língua inglesa e a francesa. Portanto, pessoal, a letra B também está correta. Letra C, tenho duas blusas azul marinho para emprestar. Perfeito, pessoal. Os componentes adjetivos, somente o último que vai tomar a flexão do plural. Por exemplo, se eu falar cabelos castanho escuros, saudades doce amargas.
Então não se deve flexionar nenhuma das palavras por exceção. Por exemplo, azul marinho, azul celeste, azul ferrete. São invariáveis. Ternos, azul marinho. Portanto, neste caso, azul marinho não deve ser variável. E aí, essa questão também está correta, a letra C. E a letra D, incorreta, porque é proibido a entrada de menores. Nesse caso, a expressão, por exemplo, é bom, é necessário, é proibido, eles sempre vão concordar no masculino, se o substantivo a que se refere tiver determinante, numeral, adjetivo, pronome ou artigo, ou fica no masculino se não houver. No caso em tela, o substantivo entrada é feminino, porque eu poderia colocar é proibido a entrada, como é o caso da questão aqui. E ele sendo um artigo que indica que o substantivo está no feminino, dessa forma nós devemos fazer a concordância, é proibido a entrada. Então é proibida a entrada. No caso eu não posso falar é proibido a entrada, e sim é proibida a entrada. Por isso, a questão número 8 eu devo marcar a letra D como incorreta. Questão número 9. Sobre os componentes de um computador, verifique as assertivas e assinale a incorreta. Bom, aqui nós deveríamos saber da definição de hardware e software. Hardware são os conjuntos de componentes físicos. Tudo que é um componente físico que faz parte da parte computacional é um hardware. Já o software são os conjuntos de componentes lógicos, são os programas, tudo que faz esses componentes físicos funcionarem. Bom, a placa-mãe é um hardware. Nesse caso, está correto. A placa-mãe é um hardware. Letra B. O Microsoft Windows Vista 7 é um hardware. Nesse caso, não, pessoal. É um programa. E sendo um programa, ele é um software. Por isso, a letra B eu já devo marcar como incorreta, já que a questão 9 está pedindo a incorreta. Letra C. Microsoft Word é um software. Perfeito. Letra D. A placa de vídeo é um hardware. É um componente. Por isso, ele é um hardware. Ele compõe toda a parte computacional de um computador. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Neste caso, a letra B está incorreta. Questão número 10. Sobre as fórmulas do Microsoft Excel, selecione a alternativa incorreta. Pessoal, a letra A é a que eu devo marcar. Por quê? A letra A fala o seguinte: para as fórmulas simples, basta digitar o sinal de igual. Perfeito. Seguido pelos valores numéricos que você deseja calcular. E os operadores matemáticos que deseja usar. Perfeito. O sinal de adição para mais. Ok. Para adicionar o sinal de subtração, a gente coloca um tracinho, o sinal de subtração para subtrair. O asterisco para dividir e a barra para multiplicar. Aqui eles inverteram. O asterisco é para multiplicar e a barra que é para dividir. Portanto, essa alternativa ela é incorreta. Por isso, eu devo marcar a letra A. O restante, letra B, C e D, estão corretos. Por isso, eu marco como alternativa da questão número 10 a letra A.